E Paris, a sede das Olimpíadas, foi considerada a cidade mais inteligente da Europa. De acordo com a avaliação da empresa de tecnologia imobiliária Proptecus, a capital francesa alcançou a posição mais elevada da Europa entre todas as avaliadas. A cidade recebeu uma pontuação de 76,4, ultrapassando a vencedora do ano passado, Londres. A pesquisa utilizou os critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para avaliar essas cidades inteligentes. Os parâmetros estão organizados em 3 grandes categorias: conectividade e infraestrutura, sustentabilidade e mercado de trabalho tecnológico. Mas vocês, lendo e ouvindo eu falar de cidade inteligente, afinal, o que é uma cidade inteligente? Nós vamos conversar agora com a engenheira eletrônica brasileira Lúcia Mess, que é vice-presidente da IPM Sistemas. Obrigado pela presença aqui no Business. Lúcia, o que é, afinal, explica para o nosso espectador e ouvinte, o que é uma cidade inteligente? Com certeza, explico sim. Obrigada pela oportunidade, discussão super importante, ainda mais para ver, quem sabe, mais cidades brasileiras entre as mais inteligentes do mundo. É um termo muito difundido, mas acaba de certa forma vulgarizado, né? A definição clássica de uma cidade inteligente é um ambiente urbano onde as pessoas conseguem interagir, usar serviços, materiais e energia de uma forma inteligente, para aumentar a qualidade de vida da população e melhorar o desenvolvimento econômico. Então, isso envolve você usar infraestrutura, processos, tecnologia de forma bastante estratégica, equilibrado ao planejamento urbano, à gestão pública e pensando sempre nas necessidades sociais e econômicas da população. E, claro, isso vai envolver aí toda a questão de tecnologias emergentes, como IA, IoT, pautas de sustentabilidade, infraestrutura tecnológica, tudo isso para criar uma cidade que, no fim, é melhor para as pessoas. Bom, a gente está falando da França, né, de Paris, mas você logo falou, né, tomara que isso seja um impulso aí para termos mais cidades brasileiras nesse conceito aí de cidade inteligente, né? Como é que está o Brasil em relação, qual que é o panorama aí das cidades brasileiras quando a gente fala de inteligência delas, da inteligência dessas cidades? Muito bacana. Nós temos hoje 2 cidades brasileiras que constantemente competem pelo título de cidade mais inteligente do Brasil: Florianópolis e Curitiba. A gente tem avançado em algumas questões a nível nacional, como a conectividade das cidades com o 5G e com a digitalização do setor público, querendo ou não, é o coração, a base que permite que a gente construa uma cidade mais inteligente. Só que tem muito desafio pela frente, né? Se a gente pensar nesses 3 pilares que levam uma cidade a ser considerada inteligente, a gente tem a parte de infraestrutura, que envolve a conectividade, a gente tem a parte de ter um mercado tecnológico muito robusto, que é super importante, e a questão de sustentabilidade. Então, pensando, por exemplo, nessa questão de infraestrutura, de mercado, de conectividade, a gente tem bastante desafio na desburocratização das rotinas do setor público, a gente tem muito dado descentralizado, sistema antigo, fragmentado, a gente tem pouca utilização dos dados para tomada de decisão. E, querendo ou não, né, falando em mercado tecnológico, o Brasil está avançando bastante, com certeza, mas a gente ainda tem um gap aí de desenvolvimento em relação a alguns outros países. Uma métrica que eu sempre gosto de usar, por exemplo, né, para a gente ter um mercado de tecnologia robusto e destaque em nível internacional, eu tenho que ter gente suficiente se formando e com excelência na parte de tecnologia e computação. Se eu pegar hoje a massa de estudantes brasileiros, né, segundo o INEP, 0,13% está estudando computação. Eu comparo isso, por exemplo... Mas é muito baixo. 0,3%. É muito baixo. Dados do INEP ali de 2021. Talvez tenha já melhorado aí nos últimos 3 anos, né? Mas eu comparo isso, por exemplo, com grandes centros no Vale do Silício, onde 20% a 30% dos estudantes de graduação estão estudando computação, como é o caso do MIT, Stanford. Na Europa, por exemplo, também chega uma média de cerca de 8% a 10%. Então, né, falta ainda a questão de conectividade, ainda temos desafios. Digitalização do setor público, temos desafios. E mercado tecnológico. Bom, você falou então de Florianópolis, né, Santa Catarina e Curitiba. Só essas 2? Perfeito.
Temos mais cidades que estão com bastante despontando aí como cidades inteligentes, né? Temos despontando, mas as duas já são cidades inteligentes. São destaque. São destaques. São destaque no Brasil. Tá. Aí nós temos, por exemplo, a cidade de Guarapuava, no Paraná, que é destaque como cidade inteligente na digitalização do setor público. Temos um case bem legal aqui em Santa Catarina também, que também não é tão óbvio, né? Como São José, que tem usado tecnologia para desburocratizar a abertura de empresa, que contribui para o desenvolvimento econômico, que contribui para ter um mercado tecnológico mais robusto. Então, nós temos várias cidades em todo o Brasil que têm se desenvolvido nesse sentido. Mas são... Hoje no ranking, né? Mas assim, você está falando de uma cidade no interior do Paraná, que é Guarapuava, que é uma cidade muito pequena, né? E assim, a gente tem uma imensidão deste Brasilzão, que se você comparar Guarapuava com São Paulo, na verdade não tem nem como comparar. Não. Né? São Paulo é um país. Mas assim, se for colocar um elemento, um critério para deixar ou ajudar as nossas cidades brasileiras mais inteligentes, o qual seria? Talvez a burocracia, eliminar um pouco a burocracia. Eu ouvi você falando muito de burocracia. É isso? Vamos pegar um elemento só. Um critério. Leu minha mente. É a questão da burocracia. É a burocracia, tá. Logo imaginei. É a burocracia. Se a gente pensar quais são os pilares de uma cidade inteligente, as pessoas conseguindo ter mais qualidade de vida, com melhor conectividade, com melhor serviço, melhor infraestrutura, melhor tecnologia. Quem é que vai investir nisso nas cidades? É o setor público. Se o setor público conseguir investir nisso, ele precisa investir em inovação, ter menos burocracia. Para as empresas conseguirem florescer e ter um melhor mercado tecnológico, elas precisam de um ambiente que seja propício a isso. De novo, eu bato na burocracia. Para eu ter um ambiente mais sustentável, pensando em mais espaço verde, compensação de carbono, de novo eu estou falando no aspecto burocrático, até de licenciamento de construção e tudo mais, que tem que ser tudo muito bem pensado. Então, com certeza, sempre que eu vou falar em desenvolver o Brasil como um país com cidades mais inteligentes, eles esbarram na burocracia. E, inclusive, é algo em que a França fez um projeto bem bacana, que anunciou agora em abril. A ideia deles é quase que criar um mordomo contra a burocracia. Chama-se o Albert. Então, eles criaram estão criando um sistema de inteligência artificial que busca automatizar as rotinas que o cidadão tem com o setor público. Ou seja, desburocratizar ao máximo. Sim. Muito bem, muito bem. Nós conversamos aqui no Business com a Lúcia Mess, engenheira, que nos traduziu aí o que é uma cidade inteligente a partir desse estudo aí que elegeu Paris como a cidade mais inteligente da Europa. Lúcia, obrigado pela presença aqui no Business. Muito obrigada pela colaboração.